noite, prazer estar aqui mais uma vez. Agora são 8h32, 7h32, estamos ao vivo. O programa Boa Vida hoje traz um tema para os seus guris. Hoje nós falamos para as crianças. Eu gosto demais de falar das crianças, mesmo porque todo mundo tem, né? Hoje em dia todo mundo, às vezes não tem marido, às vezes não tem mulher, mas filho tem. E muitas vezes as pessoas reparam, assim, na escola ou entre os amiguinhos, que a criança não está com um crescimento adequado. As outras são maiores, elas se desenvolvem com um pouco mais de lentidão. E o que a gente deve fazer quando as nossas crianças não crescem? Para vocês terem uma ideia, eu vivi esse problema na época do Alexandre, quando o Alexandre era pequeno. Tinha 8, 9, ele sempre foi miudinho, chegou até a tomar o hormônio do crescimento. No meu entendimento, sem necessidade, mas eu quero saber de tudo, mesmo que já tenha passado essa fase, porque o Alexandre hoje tem 1,80 m, mesmo assim, eu acredito que muitas mães vivam essas dúvidas que eu vivi na época do meu primogênito. Hoje nós trazemos aqui Renata Machado. Olá, é um prazer estar aqui. Prazer é meu, minha querida. Ela é endocrinologista infantil. Nós vamos falar sobre o crescimento das nossas crianças na nossa primeira entrevista. Segunda entrevista, vamos falar de um assunto também muito interessante. Vai acontecer um curso agora, quinta, sexta e sábado, com a doutora Luísa Fortunato. Ela vai falar sobre inteligência emocional, a inteligência do século XXI. Então, estamos esperando a Luísa, ela está no trânsito, já ligou, falando daqui a pouco eu estou chegando. E a gente aguarda para falar sobre inteligência emocional, que é muito interessante a gente saber um pouquinho sobre como a gente deve agir em alguns momentos de tensão, alguns momentos de ansiedade, alguns momentos de surpresa, que nos desarma, ou às vezes coloca o nosso emocional na frente do racional e aí a gente faz bobagem. Enfim, a inteligência emocional, tema da nossa segunda entrevista. E vamos receber aqui também meu querido amigo Juquinha, o humorista, para mim, um dos grandes humoristas desse país. Juquinha é maravilhoso, ele está fazendo 50 anos e parece que 35 anos de carreira. E vem com uma peça aí que é garantia de riso. Ele está gravando o programa do Paulo Berengues agora, mas deve chegar mais no finalzinho do programa. Aí ele entra aqui só para fazer esse convite, porque eu acho que vale a pena, porque afinal de contas, Juquinha é prata da casa e é uma pessoa que realmente é um ator de primeira, e como humorista não há quem não ria de suas falas, de seus textos, de suas piadas. Então, o programa Boa Vida é patrocinado pelo CBI, que é o Centro Brasileiro de Implantodontia, que no dia 6 de outubro os nossos implantodontistas Jairo José e Dario Godinho voltam para apresentar o caso complexo de Sueli Elias. Você sabe que eles estiveram aqui, não sei se você se lembra, mas a Sueli estava detonada, com a boca detonada, uma menina linda, uma moça ótima, e ela foi selecionada numa espécie de... Ficamos recebendo aí durante 2, 3 meses cartas de pessoas interessadas em fazer esse tipo de tratamento, e a Sueli foi escolhida justamente pela complexidade do seu caso. Porque para o doutor Jairo, para o doutor Dari, quanto mais difícil, melhor. Então a gente traz aqui no dia 6 para a gente ver o resultado da Sueli. Nosso programa também é patrocinado pelo Núcleo Laboratório, o laboratório mais importante do estado de Goiás, sabe por quê? Porque investe em equipamento de ponta, não tem pão-duragem. Por exemplo, o pessoal, a diretoria do Núcleo acaba de adquirir o Advia 1200, que faz mais de 1.200 exames, produz resultados de mais de 1.200 exames por hora, desde os exames mais simples até os mais complexos. Isso deixa o Núcleo, o Laboratório Núcleo, como os maiores do país. E é nosso, hein? Eles pagam ISS pra caramba, são um dos maiores que pagam ISS, tudo aí contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade. Nosso programa também é patrocinado pelo Medicorum, que é o edifício, um empreendimento para profissionais de saúde, com módulos de 22 metros quadrados até 550 metros quadrados, que é um empreendimento da Engecal, que está dando o que falar. Se você é profissional de saúde, corra lá, porque só tem agora menos de 30% de unidades disponíveis. E o parcelamento é a perder de vista. Marcelo Simons está dando uma facilidade muito grande de pagamento. E aí é agora, se você quer uma sala, um consultório, sua clínica, num lugar mais interessante, um empreendimento inteligente, prático e arrojado, o nome é Medicorum.
Daqui a pouco a gente volta e no final do programa, é claro que eu vou falar da palestra de Pompoar, que se aproxima e a gente está se preparando, nós estamos a todo vapor. Até já. Um sorriso pode estar presente em diversas formas. Começa na infância com aquele sorriso janela. O tempo vai passando, mas a importância de um belo sorriso nunca passa. É para isso que o CBI trabalha, para que você possa sorrir livremente por todos os momentos da vida. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, traduzindo sorrisos em bem-estar. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. A Engecal tem uma boa notícia para profissionais da saúde e investidores do mercado imobiliário. O Medicorum Centro Clínico é sucesso de vendas. Mais de 70% das salas já foram comercializadas. O Medicorum tem 3 pisos de garagens, 3 elevadores, sendo um para macas. E fica próximo à Praça Nova Suíça. Adquira salas em até 50 meses para pagar. Acesse marcelosimonimoveis.com.br ou ligue 32 50 50 00. Bom, estamos de volta. Hoje a nossa primeira entrevista é sobre crescimento infantil. Nossa endocrinologista é a doutora Renata Machado Pinto. Doutora, vamos começar do começo. O que a gente faz quando a criança não cresce? Então, a gente precisa primeiro saber por que ela não cresce e quanto menor que ela está em relação, né, à expectativa. Então, a gente tem que avaliar a criança de 3 formas. Precisamos comparar ela com ela mesma, então no passado, quanto que ela media ao longo do tempo, quanto tem crescido ou não tem crescido. Tipo assim, fazer um gráfico de mês a mês? Quando pequenininho, de mês a mês. As crianças maiores, a gente precisa pelo menos de 3 meses de diferença para poder fazer essa correlação, se essa velocidade está boa ou não. Uhum. Então, a gente tem que comparar a criança, ela com ela mesma ao longo do tempo, ela com os coleguinhas. Então, a gente coloca naquelas gráficos de crescimento. Então, eu não sei, acho que todo mundo tem filho e conhece, né? É porque o próprio pediatra faz esse gráfico, né? Isso, ele é obrigatório. Assim que nasce já tem o gráficozinho e a cada mês vai plotando naquele gráfico. Então, são várias curvas. Então, tem uma curva no meio, que quer dizer o quê? Aleatoriamente, na população geral, essa criança vai estar menor que metade das crianças e maior que a metade. E tem crianças que são um pouco abaixo, mas não tão abaixo. E se você cai muito abaixo da última curva, opa, então é um sinal de alerta. E a gente tem que sempre comparar também com o potencial genético. Então, é muito importante saber a altura certinha do pai, da mãe, e a gente faz uma conta, que é diferente para meninos e meninas, de qual é o potencial para ela chegar quando adulta. Então, tem que... Então, é possível você fazer uma estimativa. Sim. Sem dúvida. A estatura do pai e da mãe, você, mesmo que, por exemplo, essa criança tenha tios altos, parentes de um grau mais... Os outros parentes interferem também, mas o principal é pai e mãe. Agora, uma coisa que tem que ser levada em consideração, vamos supor que a família é toda alta, tem um familiar baixo, que é justamente o pai dessa criança. Será que não é uma doença que esse pai teve, não foi diagnosticada, não foi tratada? E, na verdade, não é o potencial da criança que está baixo, mas o pai teve uma doença, ou a mãe, e vamos fazer o diagnóstico e tratar essa criança. Então, não tem que ser assim, 100%, filhos de pais baixos vão ser baixos.